Bem, meus amigos, essa tá para ser uma das finais mais imprevisíveis e peculiares, quem sabe de todos os tempos da Champions League, ou da história recente, pelo menos, não sei. Fala aí o que você acha. No fim das contas, vamos falar sobre essa decisão da Liga dos Campeões que foi definida. Teve os dois finalistas definidos nessa quarta-feira, depois de tantos palpites, previsões, projeções, mudanças de direção, times que estavam bem ficaram mal, que estavam mal ficaram bem. Como sempre acontece, né? É assim de praxe no futebol e no fim das contas teremos PSG de um lado, Arsenal do outro, o PSG que passou pelo Bayern de Munique e o Arsenal que passou pelo time do Atlético de Madrid, certo? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você espera para essa final, o que você achou também dos confrontos, né, de semifinal e compartilhar, claro, com seu amigo que gosta do futebol europeu, que acompanhou toda essa trajetória da Champions até aqui, certo? Por que eu acho que essa pode ser uma final extremamente imprevisível e peculiar? Porque, obviamente, coloca dois times bastante opostos em vários sentidos, frente a frente. O PSG, que é um time que tem um ataque muito potente, que é o melhor ataque, inclusive, da Liga dos Campeões, com muitos gols marcados, uma média de quase 3 gols marcados por partida, que tem uma defesa boa também, obviamente, como mostrou no jogo de volta dessa quarta-feira contra o Bayern, mas que tem como seu ponto forte a parte ofensiva, né? Toda a força do campo de ataque, com jogadores de muita qualidade e taticamente também com um repertório muito vasto. E do outro lado, o Arsenal, que eu não acho necessariamente que seja verdade dizer que o Arsenal seja um time 100% defensivo, retranqueiro, né, como as pessoas dizem, mas que mostra uma postura em boa parte dos jogos, principalmente na segunda metade da temporada, né, de janeiro para cá, que prefere deixar a bola com o adversário e se defender do que atacar. Foi uma coisa que em determinados jogos, determinados momentos ali, contextos específicos da temporada, custou caro pro Arsenal. Ainda pode custar, na verdade, né? Porque o título da Premier League ficou encaminhado depois do tropeço do City contra o Everton, mas ainda não tem nada definido, né? Tudo pode acontecer. Então, pode custar caro ainda a postura em determinados momentos que a gente avalia que o Arteta poderia ter sido mais ousado, mais ofensivo e por aí vai, para evitar certos tropeços que o Arsenal teve na Premier League. Mas a verdade é que, falando no ponto de vista da Champions em si, né, um jogo único que vai ser a final, vai colocar frente a frente. Então, como eu falei, o PSG que é uma máquina de atacar e o Arsenal que, da mesma forma também como eu falei sobre o Paris, né, o ponto forte do Paris é o ataque, mas também sabe se defender muito bem, assim como o ponto forte do Arsenal é a defesa, mas o Arsenal também sabe atacar muito bem quando quer, principalmente com o Saka saudável, né, como a gente viu nesses últimos jogos, tanto contra o Fulham quanto também no jogo de volta contra o Atlético de Madrid. O Saka bem em campo, que não fez uma boa temporada, mas que está crescendo no momento certo. O Arsenal passa a ser outro time com outra potência ofensiva, e aí depende também do Gyökeres jogar bem, do Eze ou do Odegaard, né? Depende de quem seja em campo, do Declan Rice também, e por aí vai. Mas no resumo, são times com muito repertório, mas que a gente consegue enxergar um cenário a grosso modo, não entrando muito em detalhes do ponto de vista tático, mas a grosso modo que deve ser o PSG com mais posse de bola e o Arsenal esperando lá atrás para se defender e eventualmente contra-atacar. E isso não só pela postura, né? Isso não é dito só pela postura dos dois times, mas também pelos números na competição. Como eu falei no começo, o PSG tem o melhor ataque da Champions com 44 gols em 16 jogos. E aí é até algo que é um pouco afetado por esse novo regulamento da Champions, né, que está rolando desde a temporada passada, que tem a fase de liga, né, a primeira fase com 8 jogos, aí depois da fase de liga do 9º ao 24º ainda tem uma fase preliminar às oitavas, que o PSG participou dessa fase, inclusive, na atual temporada, muito por conta do começo de temporada um pouquinho mais turbulento, um pouquinho mais oscilante, que tem a ver também com o calendário da temporada anterior, né, que o time chegou na final da Champions, disputou a Copa do Mundo de Clubes e por aí vai, só que depois engrenou, né, na segunda metade da temporada, de janeiro para cá, tá jogando um futebol muito mais próximo daquele que a gente viu do time campeão da temporada passada, mas por conta desse regulamento novo, então o PSG somou 8 jogos, né, na fase de liga, mais os 2 daquela fase preliminar às oitavas, então fica 10, e aí 2 das oitavas, 2 das quartas e 2 da fase semifinal, totalizando 16, que possibilitou que o time marcasse 44 gols. Os 44 gols esse pode sim ser um número inflado, então, por conta desse regulamento, mas se a gente pegar pela média, são quase 3 gols por jogo, né? Se o PSG tivesse marcado 48 nesses 16 jogos, seriam
então 3 gols por jogo, como marcou 44, fica uma média ali, acho que de 2,75, que já é uma média bastante alta, e não, a média não é só um reflexo, quem sabe, de um jogo ou outro, uma goleada ou outra, não. É uma constante de vários jogos que a gente pode pegar, exemplificar aqui, né? O jogo de ida da semifinal, que foi 5-4 a favor, né, contra o Bayern, os jogos contra o Chelsea, né, 5-2 em um, 3-0 em outro, contra o Mônaco também lá naquela fase antes das oitavas, né, que eu cheguei a mencionar aqui. Se eu não me engano, o PSG marca 2 gols num jogo, 3 gols em outro, posso estar enganado aqui, mas é um PSG que constantemente, né, faz jogos relativamente abertos, né, jogos de muitos gols no geral, ao contrário do Arsenal. O Arsenal tem como ponto forte a parte defensiva, sofreu apenas 6 gols em toda a campanha da Liga dos Campeões, o que também é muito impressionante, porque apesar do Arsenal não ter disputado, né, a fase das oitavas, classificou direto para as oitavas entre os 8 primeiros, são 14 jogos, então sofrer 6 gols em 14 jogos é muito pouco, é menos de um gol a cada 2 partidas, se a gente pegar para fazer uma média, e é a melhor defesa disparada da competição, né? A segunda melhor é a da Inter de Milão, que ficou para trás faz tempo, até com 11 gols sofridos, e assim, o Arsenal chegou na final, então fez mais jogos do que a grande maioria dos times da competição, e mesmo assim continuou com a melhor defesa. Então é um dado, né, uma estatística realmente surreal, que diz muito sobre essa fortaleza, essa força defensiva que é o time do Arsenal. E assim como eu falei, como eu ia falar, né, então só para fazer o comparativo aqui dos dois times, os jogos do Arsenal totalizaram, se eu não estou enganado, 8 gols na Champions. Foram 3 no confronto contra o Atlético de Madrid, 1-1 na ida e 1-0 na volta. 1 no jogo contra o Sporting, 1-0 na ida e 0-0 na volta, e mais 4 totais na eliminatória contra o Leverkusen. Então, os placares totais, a soma deles no mata-mata da Champions dos jogos do Arsenal, deu 8 gols. Enquanto se a gente pegar só do jogo de ida de PSG e Bayern, deu 9. E, se eu não me engano, da soma total do mata-mata do PSG, acho que foram 34 gols, somando os placares, né? Ou seja, os gols dos dois times envolvidos nos confrontos. Então, e aí é que a gente tá para ver, né? Esse choque de estilos, esse choque de filosofias, de preferência de jogo, enfim, de modelos de jogo dos técnicos, dá para dizer de diversas formas, né? Diversos fatores culminam na forma como o time resolve jogar. Como é que vai ser no final das contas? Talvez dependa muito do que acontecer no começo do jogo, quem sabe, se o PSG achar um gol, se o Arsenal achar um gol no começo, mas a tendência é que a gente veja, assim, de partida mesmo, o PSG com a bola e o Arsenal um pouquinho mais reativo. O PSG tem muito recurso, sim, principalmente de movimentação tática lá na frente, que pode confundir, que pode dar trabalho para essa defesa do Arsenal, como, por exemplo, a movimentação do Dembélé, né, que às vezes desce centralizando, abre de um lado, abre do outro, assim como dos pontas também, dos jogadores de meio campo, que são bastante móveis, do Vitinha, que orquestra pela saída de bola como ninguém, dos laterais, tanto no Nuno Mendes quanto o Hakimi, aparecendo como elementos muito interessantes lá na frente. Mas também o Arsenal tem bastante gente para atacar, né, esses corredores, partir em contra-ataque. O Saka, se estiver bem, se estiver realmente saudável, se confirmar, né, esse bom momento dele nesses últimos jogos da temporada, pode ser alguém para ser acionado lá na frente. O Gyökeres também, se fizer um desempenho tão bom quanto o que ele fez na terça, no quesito de segurar os zagueiros, de dar trabalho para eles, e aí, quem sabe, receber bolas longas alçadas, segurar, esperar alguém do Arsenal chegar para sair na cara do gol. O Declan Rice também, como esse cara que orquestra a saída de bola e que também aparece muito bem na frente quando tá bem, de fato. Então é uma grande incógnita, mas é curioso que a gente veja um cenário que é até raro de se ver, né? Porque, por exemplo, as próprias semifinais foram confrontos de times com estilos parecidos, do ponto de vista de preferir defender do que atacar, no caso da semifinal do Arsenal, e de preferir atacar do que defender na semifinal de PSG e Bayern. Agora, um contraste tão grande assim é difícil de se ver, e ao mesmo tempo que faz a gente, como eu falei, ter uma certa ideia no sentido de saber quem vai atacar mais e quem vai se defender mais,
também gera uma incógnita no sentido de a gente saber qual estilo de jogo vai sobressair, qual estilo de jogo vai se dar melhor em relação a outros. Os dois times têm recursos, os dois times têm ferramentas para tentarem, né, aplicar um jogo bom, tentarem sobressair, mas no fim das contas é uma equipe que vai ser campeã, seja no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis, tá falado? Acho que eu não esqueci de nada por aqui, sempre falo isso no final dos vídeos, né, que eu dou uma pensada para tentar lembrar, mas imagino que eu não tenha esquecido de nada que eu tava para falar. Se você achou que esqueci de alguma coisa, gostaria de pontuar algo a mais, deixa aí nos comentários, assim como se você discorda, concorda com a minha análise, vamos trocar essa ideia por aqui. Na descrição do vídeo eu deixei as redes sociais do canal, as redes sociais de vídeos curtos, assim como shorts aqui também, você pode dar uma olhada com vídeos mais curtos e dinâmicos, inclusive com uma série sobre um destaque de cada seleção que você ainda não conhece, visando a Copa do Mundo que tá chegando aí também, vai ter muito conteúdo por aqui. Compartilhe o vídeo, lógico, com aquele seu amigo que acompanha o futebol europeu, que acompanhou essa Champions até aqui e que tá ansioso para essa final. Deixa o like no vídeo também pro YouTube ver que a galera tá gostando de entregar mais esse conteúdo, ajudar o canal por aqui. Se inscreva também, obviamente, para receber os próximos conteúdos. Tem muita coisa boa por aí, valeu? Muito obrigado pela audiência, por ter ficado no vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.